Você já se deparou com a missão de implementar a autenticação diretamente de um single page application ou de um app mobile e ficou se perguntando como diabos esconder um client secret de forma segura no lado do cliente? Ou pior, já implementou esse mesmo client secret do lado do cliente sem se dar conta que se um atacante intercepta o seu código de autorização, ele pode se passar por você e aí o estrago já está feito? Está tentando encontrar uma maneira de garantir que os seus tokens de autenticação e autorização sejam disponibilizados exatamente para quem fez a solicitação deles e que eles não caiam em mãos erradas? Então esse vídeo aqui é para você. No vídeo de hoje a gente vai ver o que é o fluxo PKCE ou PIXE para os íntimos, como ele ajuda a gente a resolver essa vulnerabilidade e por que ele se tornou padrão absoluto no ALF 2.1, até mesmo para backends robustos. Então já abre seu DevTools aí e inspeciona o local storage e ir atrás de um client secret, que o vídeo já vai começar. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e hoje a gente vai falar sobre essa dor que passamos sempre que surge um single page application ou aplicativo mobile que interage com o servidor OAuth, a de garantir que o token repassado pelo Authorization Server não seja interceptado ali pelo meio do caminho e que somente quem pede o token é quem pode recebê-lo e de fato usá-lo. E essa aqui é mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre APIs e uma continuação do vídeo que eu falo sobre API OpenID e OpenID Connect. Se você ainda não assistiu, estão aqui no card. Já deixa preparado numa aba aí do lado para ver assim que esse aqui terminar, fechou? Antes de continuar com a solução, vamos entender um pouquinho o problema que ela visa resolver. A gente já sabe que para uma aplicação se autenticar com outra, quando usa o ALF com o OpenID Connect, ela precisa do fluxo de Client Credentials, um Client ID e um Client Secret, ou na informalidade uma conta de serviço, conforme a gente está vendo aí na imagem. Lembrando que esse fluxo já foi mais detalhado nos nossos vídeos anteriores. O design do ALF foi pensado originalmente para comunicação entre servidores, ou seja, back-end para back-end, onde esse segredo ficava guardado a 7 chaves em um servidor protegido, muitas vezes criptografados e sempre bem longe dos olhos do usuário final. E o dev viu que isso era bom, até não ser mais. Explico. Nos idos anos 2000, era comum uma aplicação web, que eu chamo hoje de tradicional, que funcionava da seguinte forma: o cliente já recebia o HTML renderizado, tudo processado e não tinha nenhuma ou pouquíssima inteligência. Todo o processamento e a renderização era feita do lado do servidor. Portanto, no caso de autenticação, isso era feito por baixo dos panos, sem nem que o cliente percebesse o que estava acontecendo. No entanto, ali por volta de 2012, 2013, começou a se popularizar o que hoje a gente conhece como Single Page Application, em que, entre outras características, o cliente passou a ter suas próprias responsabilidades como uma aplicação mais independente, fazendo chamadas diretas à sua API, por exemplo. Muitos comportamentos, como renderização e redirects, que eram feitos pelo back-end no modelo tradicional, agora é feito pelo cliente. A partir daí, começamos a adicionar complexidade desse lado do cliente, fazendo com que algumas informações sensíveis que antes era exclusividade da API ou do back-end, passassem a ser relevantes também para esse cara aqui. Quando você faz a autenticação em uma single page application, todo o código da aplicação roda no navegador do usuário. Isso impacta diretamente na segurança da sua aplicação. Diferente do modelo anterior, não existe um lado servidor protegendo seus secrets. Tudo que está ali, JavaScript, variável, chamada HTTP, pode ser inspecionado facilmente por qualquer pessoa com um DevTools aberto. No fluxo tradicional, esses dados sensíveis nunca são disponibilizados ao navegador de maneira nenhuma. Dessa maneira, sem uma forma de garantir que quem estava pedindo o token era a mesma instância que iniciou o processo de login, a gente acaba ficando em um beco sem saída. Ou a gente aceita o risco de ter o código de acesso roubado por um aplicativo malicioso, ou usávamos os fluxos paliativos que entregavam o token de acesso diretamente na barra de endereço do navegador, o que também já é um problemão por si só, como a gente vai ver agora. Uma das tentativas mais populares de se resolver esse problema foi a implementação do Implicit Flow dentro do ALF. Vamos ver brevemente como esse fluxo funciona. O navegador, com a sua Single Page Application, pede diretamente ao Authorization Server um token. O usuário faz o login e faz o consentimento ali das suas informações. O servidor direciona de volta, já com Access Token na URL,
ali a partir do jogo da velha. O Single Page Application lê esse token via JavaScript e a Single Page Application passa a chamar a API usando esse Access Token. Nesse fluxo, tanto o Access Token quanto os dados de expiração e de controle desse token são devolvidos via URL para o aplicativo de origem. E a partir daí, o front-end captura esses fragmentos, chama o callback do back-end, salva o token na sua própria estrutura e começa a fazer as chamadas autorizadas. Se você já assiste os vídeos aqui do canal, já sabe que isso dá um problema por um monte de motivos, certo? Comenta aí antes de eu dizer o que você acha que vai dar errado aí. O grande problema dessa abordagem é que os tokens e demais informações sensíveis seguem sendo expostos via URL. Isso é uma baita de uma falha de segurança, pois a partir daí a gente pode ter algumas características, como por exemplo, vazamento no histórico. Como o token passa pela barra de endereço, ele fica salvo no histórico do navegador do usuário. Podemos ter também uma interceptação fácil com o nosso velho problema do man in the middle, em que extensões de navegador maliciosas, proxies, aplicativos espiões do celular podem facilmente interceptar esse redirecionamento e roubar esse token em texto claro. O outro problema é que, justamente por ser um canal inseguro, boas práticas proibiam a emissão de refresh tokens nesse fluxo implícito. O usuário precisava logar de novo com muito mais frequência. Aliás, a gente já falou sobre a questão de validade de token aqui no nosso vídeo sobre refresh token, tá? Com o link aqui no card. E um dos principais problemas, que é o motivador para esse vídeo aqui, é a falta de prova de posse. O servidor de autorização entregava o token via URL, mas não tinha como provar que a aplicação que estava recebendo aquele token era a mesma que iniciou o pedido. Ficou claro o problema? Em suma, precisamos garantir que o cliente que recebe o token é o mesmo que solicitou. Tá, mas como que a gente faz isso? No back-end é fácil, a gente dá um client ID, um client secret para ele, problema resolvido. Ele autentica por baixo dos panos diretamente no servidor de autorização. Mas e no client? Se eu colocar um client ID secret disponível, ele vai estar vulnerável, por qualquer pessoa que saiba utilizar um DevTools da vida, vai saber achar esses caras lá. E agora? É isso mesmo, rapadura é doce, mas não é mole não. Dito isso, a gente tem algumas alternativas que evoluíram com o tempo, com esse foco, para clientes mais complexos e independentes do back-end, como por exemplo eu vou citar algumas opções aqui, que é o uso do Demonstrated Proof of Possession, o uso de MTLS, o uso de BFFs, né, que apesar de ser um padrão arquitetural, pode ser usado também para mitigar esse problema. Seria algo como um front-end intermediário, né, que pode ser usado como uma ponte para resolver esse problema. Eu já tenho um vídeo aqui que fala sobre isso aqui no card, se ainda não viu, corre lá que tá bem interessante, beleza? Mas eu vou fazer um vídeo em breve falando e detalhando esse uso do BFF para arquitetura stateless e stateful, uma maneira de fazer um tipo de modelo híbrido. E se você está vendo esse vídeo no futuro, link aqui no card. E por fim, o tema desse vídeo aqui, o PKCE, ou Proof Key for Code Exchange. Se quiser, deixa aqui nos comentários que a gente detalha quaisquer uma dessas outras soluções que eu comentei aqui no vídeo. Fechou? Mas antes de continuar, peço que já deixe seu like, cheque sua inscrição e deixe um comentário para engajar. A cada like, o YouTube encaminha esse vídeo para mais 5 ou 10 pessoas. Então, se você gosta desse tipo de material e quer que continue produzindo, eu conto com você para ajudar aqui, fechou? Voltando para o vídeo. O PKCE, ou PXE, é uma extensão do fluxo de código de autorização para prevenir ataques CSRF de injeção de código de autorização. Ele foi criado pela RFC 7636, link aqui na descrição. Em 2015, quando esse problema do Authorization Flow do ALF e do OpenID Connect estava bastante em evidência. A ideia central aqui é, se não podemos ter um client secret estático acoplado no nosso código-fonte, por que não bolamos um client ID dinâmico então? Um que será descartado em cada tentativa de login. Simples, né? Aqui a gente usa algo como uma espécie de handshake entre o client e o Authorization Server, que informa o secret gerado em 2 etapas. Tá bom, mas como que a gente faz isso? Vem comigo que eu já te explico. Primeiramente, o cliente gera um secret temporário, pode ser uma string randômica suficientemente grande para ser difícil de adivinhar. Esse segredo temporário a gente vai chamar de verifier. Depois, o cliente pega essa mesma string e aplica uma hash, como por exemplo um SHA-256, e gera uma nova string que aqui a gente vai chamar de code challenge. O cliente manda para o Authorization Server, na tela de login,
essa última string, o Code Challenge, junto com as suas próprias credenciais de login, como usuário, senha e MFA. O Authorization Server, por sua vez, guarda essa string direitinho ali do lado dele. O usuário é autenticado, recebe o seu Authorization Code tradicional ali do OAuth, e a partir desse código ele pede o Access Token. Só que agora, ao invés de ele enviar o Code Challenge, ele envia o Verifier, aquela primeira stringona que a gente criou antes do hash. E aí vem a etapa de validação. O Authorization Server pega o Verify, aplica o mesmo hash SHA-256 e compara com o challenge que ele já tinha ali armazenado e guardadinho. Se bater, sucesso, token liberado. Se não bater, aí dá um 401. Ficou claro mais ou menos como emulamos a utilização de um Client Secret dinâmico com essa abordagem? Agora eu tenho algumas considerações para fazer em cima disso. Observe que o seu Authorization Server precisa estar preparado para armazenar esse Code Challenge enviado ali na primeira solicitação, o que significa que ele já precisa estar com estrutura para isso. Mas isso não é algo ruim não, os grandes players do mercado, como Keycloak, Auth0, ou os frameworks como Spring Security do Java, ou Nest.js de TypeScript, já tem essa implementação nativa prontinha para ser utilizada. Um outro ponto super positivo é que esse cara é padronizado e tem sua própria RFC, então a gente tem uma certa garantia de que é amplamente utilizado e implementado. E o nome original desse cara é Proof Key for Code Challenge by OAuth Public Clients. E como o nome diz, ela foi criada inicialmente focada em public clients, né, ou clientes públicos, num bom português. Mas a história já mudou um pouquinho de lá para cá. No OAuth 2.1, ele é padrão absoluto e praticamente obrigatório quando se opta por sua utilização. No caso, a recomendação é a utilização não só em front-end ou em clientes públicos, mas também em back-ends robustos ali na sua API, como uma API em Java, por exemplo. E apesar de já ser padrão no OAuth 2.1, ele também é perfeitamente possível de ser utilizado no OAuth 2.0 também, como uma forma de extensão. O ponto-chave aqui na utilização desse protocolo é que esses códigos precisam ser completamente descartáveis, a dupla, não individualmente, ok? De maneira que, mesmo que se o dono desses dados entregue esses códigos para o atacante, esse deve ser altamente volátil e com uma duração mínima. E mesmo que alguém intercepte esse Authorization Code, ele não vai conseguir trocar pelo token, devido à dinamicidade desse padrão. Em resumo, galera, o Pixie transforma um canal de comunicação que é inerentemente inseguro, como um navegador ou um aplicativo de celular, em um meio de transporte robusto, garantindo que o seu token de acesso só caia nas mãos de quem realmente provou que é o dono daquela sessão. Implementar esse tipo de solução de segurança é entender os vetores do ataque e blindar a sua arquitetura antes que o problema aconteça. Se você usa o Implicit Flow até hoje ou confia em Client Secrets no front-end, sua missão agora é revisar esse código e ver a possibilidade de migrar para o Pixie ou PKCE. Como a gente viu, as ferramentas que você provavelmente já usa, seja qual for a sua linguagem de programação, já estão prontas para te ajudar com isso, fechou? Mas e você já conhecia esse padrão? Já esbarrou com esse problema e não sabia direito como resolver? Em que etapa da sua carreira você soube da existência desse tipo de padrão? Deixa um comentário aqui que eu estou bastante curioso para a gente continuar essa discussão. Eu estou tentando dar uma variada nos temas aqui no canal, mas está difícil. Cada roteiro que eu escrevo é uma caixinha de surpresa e acaba me levando para outros assuntos ali dentro do mesmo tema. E eu vou me embrenhando cada vez mais nesse buraco negro de autenticação e APIs. Eu vou abrir uma enquete aqui na aba de comunidades do canal, perguntando sobre a temática aqui, se está agradando todo mundo, ou se dá uma variada é boa. E se você puder responder lá, eu agradeço. Ou mesmo deixa um comentário aqui para a gente poder direcionar o nosso conteúdo, ok? E se esse vídeo te ajudou a clarear essa sopa de letrinhas do OAuth, que é entender que segurança de API vai muito além de um simples login e senha, não esquece de deixar seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e a gente vai trazer conteúdos cada vez mais densos como esse por aqui. Já checa também sua inscrição e se suas notificações estão ativadas, ok? Mais uma vez, obrigado por sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.